Olá, tudo bem? Como é que você tá? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Então vamos começar hoje o nosso livro, que é com o título de Anne, de Grace Grable, que vai nos contar aí as aventuras dessa pequena criança de 11 anos de idade, em um sertão. Anne começa o texto com alguns capítulos. Não é um livro grande, é um livro médio, é mais ou menos uns 30 capítulos, com 336 páginas. Não é um livro grande, é um livro médio. E eu já dei uma olhadinha aqui no texto, que está descrito atrás do livro. É sobre uma menina de cabelos ruivos, vestido apertado, de chapéu. Mas aquele chapéu são aquele chapéu clássico, né? Redondo. Uma menina de vestido apertado. E a literatura canadense vai falar sobre romance e as aventuras dessa menina, né? O primeiro capítulo é a senhora Rachel Lynde é surpreendida. A senhora Lydia, ela fica ali na janela, observando tudo que se passa na rua, né? Ela tá fazendo alguma coisa na cozinha, ela observa um homem passando ali na rua. Ela vê que é o Matthew Cubbett. Ela fica surpreendida por ver naquele horário ele passando ali, né? Naquela carroça, que era levada pela sua égua Alazan. Alazan. Então, ela fica curiosa. Ô, velhinha, ou pessoa curiosa, viu? Na mesma da hora, ela desce, para de fazer o que está fazendo e vai para Greensgrable para saber o que Matheus estava passando ali. Ela vai pegando a estrada e quando ela chega em Greensgrable, ela percebe que o lugar é limpo. O lugar é limpo. Ela vai ali perto da porta da cozinha, bate na porta, a porta abre e ela vê uma mesa posta ali para 3 pessoas. Ela fica surpreendida, né? Por que daquilo? Então, ela vai perguntar para Marilla por que ele passou naquela hora ali. E Marilla responde que Mateus passou porque ele estava indo para a estação de trem. Pegaram uma criança, que era um menino, né? Que conversaram com uma mulher para trazer esta criança de volta. Para trazer uma criança, né? E para ser adotada. E ele era um menino canadense, já até ali 11 anos de idade. Eles queriam adotar essa criança, né? E Marilla conta para ela que era por conta da idade de Mateus, que já estava com a idade, já precisava descansar um pouco mais. Então o que acontece? A senhora Lynde, Rachel Lynde, ela fala que é perigoso esse tipo de coisa, por conta que uma vez contaram para ela uma história, né? Ficou sabendo de uma criança, de um menino, aliás, que foi adotado. Nessa adoção, o menino, quando chegou na casa, passou um tempo curto, tocou fogo na casa, incêndio total. Por isso que ela alertou ela que era surpreendida. Aí passamos então para o capítulo 2, onde Matthew Cubbett é surpreendido. Após uma viagem de 13 quilômetros para chegar nessa estação. De carroça, bom, é um pouco longe, né? Se fosse de moto ou de carro, 13 quilômetros é 20 minutos, 30 minutos no máximo, se a estrada for boa. Então Mateus, quando ele chega na estação, ele vê ali uma menina sentada. Ele vai até o chefe da estação, perguntar se uma senhora deixou um menino ali para ele vir buscar. O chefe da estação disse que quem ela deixou foi uma menina. E Mateus disse: tem algum engano, nós estávamos esperando vir buscar um menino. Bom,
o chefe disse que retruca logo, disse que o que ele tinha deixado ali era uma menina. Bom, Matheus olhando aquela menina, magricela, naquela roupa apertada dela. A menina ficou, ele tirou o olho da menina, mas a menina observou ele e foi em direção a ele. O chefe da estação, ele falou com a menina para ela esperar na sala de espera. A menina não queria, disse que ia esperar por ele mesmo. A menina, vendo o Matheus se aproxima, falar com ele e diz que se ele não viesse buscar ela, ia dormir ali mesmo. Os dois começam a conversar, a ter ali um diálogo, né, em que ele estava esperando um menino, mas ele resolveu não deixar. Ele então começa a conversar com a menina, né? E a menina conversa com ele, falando que fez uma viagem com a senhora Spence de barco e ela conversava muito. A menina fazia muita pergunta para a senhora Spencer. E a senhora Spencer disse que ela já tinha feito umas 1000 perguntas, né? E então ela vai conversando com o Matheus, falando que um mercador passou e doou para aquele orfanato 300 metros de pano. O que aconteceu que muitas das crianças ali começaram a se vestir de forma igual. E a menina perguntou se tinha riacho em Greensgrave. Ela pergunta se havia alguma menina assim da idade dela. Matheus responde que tinha sim, Diana, que é uma menina que vai aparecer mais na frente nas interações com ele. E ele não para de fazer perguntas. Matheus fala que estava esperando, realmente era um menino de 11 anos de idade, né? E eles vão caminhando no lugar e quando eles chegam lá em Green ela fica em silêncio, né? E admira o lugar. Finalmente ela calou a boca, porque ela não calava momento nenhum a boca. É o menino que fala. Aí acontece que Matheus vai pegar a mala de uma vez, antes que ela fale alguma coisa. Por quê? Porque ela no começo, quando foi para ele pegar a mala, ela não deixou, porque a mala tinha um negócio quebrado na mala, na alça. Se não pegasse com jeitinho, eu poderia desencambiar tudo ali mesmo. No próximo capítulo, Marilla Cambit, ela é surpreendida. Quando Matheus chega e ela vê aquela garotinha, ela começa a, tipo assim, ela pergunta pra ela, né, se a menina sabe sobre o mal entendido que acontecia. A menina disse que não sabia de nada sobre esse mal entendido, que tinha outros meninos sim ali no orfanato. Então Marilla pergunta qual é o nome dela. Ela disse que gostaria de ser chamada de Cordélia. Cordélia. Marilla pergunta novamente qual o nome da menina. Ela disse Anne. Então Marilla fala sobre a situação e com o Matheus. A menina começa a chorar, né? Então Marilla olha para ela e diz: ó, você pode ficar hoje aqui até resolvermos esse mal entendido. Então eles vão para a mesa do jantar. Quando chega na mesa do jantar, ela não come porque diz que está nas profundezas do desespero e não come nada. Tinha um sofá ali que foi preparado para receber um menino, mas Marilla resolve não deixar uma menina dormir no sofá. Então ela prepara um quarto para ela, né? E pergunta se ela tem camisola. A menina responde que tem uma camisola, que a camisola é curta, mas é o suficiente para aquela noite, para que ela possa dormir. Aí ela vai e deixa lá a vela acesa, mas diz que vai voltar para apagar a vela, por conta que fica com medo da menina dormir, esquecer a vela acesa e proporcionalmente acontecer ali um incêndio. Então ela vai lá, né? Volta para depois apagar a luz, mas eles começam a discutir que Matheus gostaria que a menina ficasse. Marilla diz que a menina enfeitiçou Matheus com essa conversa. E a menina vai dormir e
no quarto uma menina começar a chorar. Então é isso aí. Essa é a primeira parte. E se inscreva no canal. Depois estamos aí de volta com nossa próxima resenha. Até mais.